Uma coisa que eu notei aqui, e eu acho que os senhores também devem ter notado, pelo menos os mais perspicazes, é que, analisando o comportamento feminino ultimamente, nós constatamos um padrão de exigência por parte delas. As mulheres que possuem um uma vida financeira bem resolvida, que recebem um dinheiro bom por mês. As carreiristas, ou nem precisa ser uma carreirista assim, do tipo carreirista, mas que seja bem sucedida, que ganhe bem. Essas mulheres, elas chegam a ser tão exigentes ou mais do que mulheres que possuem uma atração física, uma beleza física que beira a nota 10. Isto nós podemos constatar hoje em dia. Porque a gente sempre pensa assim, não, mulheres muito bonitas, elas têm uma exigência absurda. Mas a gente se esquece das mulheres que têm um padrão de vida, um emprego, um trabalho, que ganham bem. Essas mulheres, elas são tão exigentes quanto as maiores beldades do mundo. Então, é por isso, pode soar isso retrógrado, pode soar isso que eu vou dizer aqui medieval, neandertal, pode soar, tudo bem. Mas é por isso que mulheres não podem ganhar mais do que homens. Toda sociedade em que as mulheres começam a ganhar mais do que homens, ou a se transformar em homens de homens na disputa por trabalho, disputa por ganhar melhores salários, toda sociedade que envereda nesse caminho, essa sociedade tende a falir. Parece não, para quem é contra, hoje em dia, né? Quem é contra o que eu estou falando, vai dizer que eu estou falando um absurdo, mas é verdade. É só vocês observarem as nações. Mesmo no Brasil, nos lugares onde as mulheres têm mais chances de progredir financeiramente, acontece a mesma coisa. E não só financeiramente, que no Brasil, por exemplo, todo tipo de ajuda, todo tipo de coisas que facilitam a vida da mulher. Toda nação que enveredar por isso acaba falindo. Então é por isso que a maioria das sociedades enveredaram para esse tipo de arranjo, de empoderamento feminino, e por isso elas estão sucumbindo. Eu estou apenas analisando. Se não vão gostar do que eu estou dizendo, aí é outra coisa. Agora, que é verdade, é verdade.
Por que que em sociedades tribais e mais pobres não acontece o que está acontecendo em sociedades tecnológicas, urbanizadas, com mulheres empoderadas, via principalmente privilégios estatais, né? Então, isso é perceptível. Então, eu vou ler aqui mais uma, né? Mais uma. Que é para não deixar assim, ó, pedra sobre pedra. Não tem, assim, ó, eu não quero deixar nenhum tipo de resmungo. Eu não quero ouvir nenhum tipo de resmungo. Se alguém resmungar, eu vou dizer, ó, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Nada do que você falar, eu vou ouvir. Eu vou prestar atenção. Os padrões absurdamente altos das mulheres de Nova York para encontros amorosos estão prejudicando-as, diz especialista. 1,80 m de altura, abdômen definido e um salário de 6 dígitos. Ao que parece, esse é o mínimo que os homens precisam ter para impressionar mulheres solteiras ambiciosas na cidade de Nova York, onde muitas também esperam que seus pares sejam dotados de uma herança, um diploma de uma universidade da Ivy League e uma casa de veraneio nos Hamptons. Uma pesquisa recente do aplicativo de encontros Flirteen revelou que impressionantes 80% das mulheres não estão dispostas a baixar seus padrões para encontrar um parceiro. Olha aí, ó, mais coisas que eu despejo aqui e que os detratores têm que engolir com farinha. Não tem resposta para isso. Cadê o vire-homem aqui para rebater isso? Mas será que as mulheres solteiras da cidade de Nova York estão dispostas a fazer o mesmo? Seria abaixar os padrões? Não é segredo que namorar sempre foi uma batalha árdua na Big Apple, onde os solteiros mais cobiçados e ambiciosos do mundo competem para melhorar suas perspectivas e posição social. Mas a lista de itens inegociáveis parece mais extravagante do que nunca. É isso que estamos percebendo. Cidades maiores, a lista é mais extravagante do que numa cidade menor. Uma cidade mais rica é mais extravagante que uma cidade mais pobre. É sempre assim. Quanto mais a mulher sobe de padrão, mais ela enlouquece em suas exigências. Abre aspas, eu jamais namoraria um cara que mora no Queens. E eu investigo bastante antes de dizer sim para qualquer pessoa que more no Brooklyn ou em Nova Jersey, disse uma exigente moradora de Manhattan, de 30 anos. Fecha aspas. Todos os meus 3 últimos namorados têm páginas na Wikipédia, comentou outra solteira. Seletiva, de 23 anos. Dinheiro é bom, declarou uma jovem de 24 anos solteira em Nova York. Um jato particular torna tudo ainda melhor. Vejam só, pessoal, que o nível dessas mulheres aqui. Isso aqui é algo assim inconcebível. É inconcebível isso. Elas simplesmente, que nem eu disse no último vídeo, simplesmente elas não vão arrumar ninguém. Porque é inconcebível esse tipo de exigência.
Faz sentido que as solteiras de Nova York tenham padrões altíssimos. Em Manhattan, as mulheres jovens agora ganham mais do que os homens jovens. Por que perderiam tempo com um homem que não atende às expectativas? Ah, aqui a matéria entregou o ouro. O ouro de bandeja. Aqui, então, estão admitindo que as mulheres levam em consideração que os homens ganhem mais do que elas. Ou seja, aquela velha história conhecida nossa de que mulheres não ficam com homens que ganham menos é verdade. Elas não vão assumir um namoro sério, um casamento, com homens que ganhem menos do que elas. Eu tenho vídeos aqui dizendo que elas exigem que o homem ganhe 2 vezes mais. Eu não lembro bem as porcentagens. Eu tenho vídeo aqui que eu já fiz. O homem admite pegar uma mulher que é balconista. Um homem que ganha bem. Elas não. Aí, ainda tem gente com cara de pau dizendo o que está acontecendo com os relacionamentos modernos, né? Mas tá na cara, né? Só não vê quem não quer. Mas será que seria sensato para as beldades de Nova York baixarem seus padrões para um amor duradouro? Será que pessoas extremamente bem-sucedidas e exigentes em seus relacionamentos estão se prejudicando ao esperar por um parceiro perfeito que talvez nem exista? Óbvio. Óbvio que vão se prejudicar. Agora, é que nem eu falei. As mulheres estão em um nível de toxicidade que elas já não conseguem mais ter um raciocínio minimamente saudável, lógico. O empoderamento, a propaganda feminista de todos esses anos aí torrou o cérebro dela. Elas não conseguem mais voltar a um nível normal. Essas mulheres aí, elas já não estão mais no nível normal. A especialista em relacionamentos Amber Solect diz que sim e que não. Conheci muitos solteiros nos meus eventos de namoro, que têm expectativas irreais em relação ao parceiro. E fico triste por muitos deles que claramente se sentem sozinhos e que provavelmente permanecerão solteiros para sempre, disse ela ao The Post. A especialista em relacionamento diz que entende o que é inaceitável em relacionamentos e que costumava ser uma das piores nesse quesito quando morava em Manhattan. Agora ela reside em Austin, Texas, onde é feliz no casamento. Quando alguém me apresenta uma lista com mais de 20 coisas que precisa ter, peço que tente reduzir para 5 ou 10 itens. E de repente essa pessoa tem muito mais opções, diz ela. Eu só queria saber qual a porcentagem de mulheres que aceitam essa dica dela, né? De reduzir as exigências. Os aplicativos de namoro também contribuíram para o rigor com que as mulheres selecionam seus pretendentes. Bom, os aplicativos de namoro é algo recorrente aqui. Meu último vídeo, sem ser esse, penúltimo, fala sobre isso. Uma pesquisa de 2009 revelou que as mulheres consideram 80% dos homens pouco atraentes ou abaixo da média. Foi o que eu disse no penúltimo vídeo. E o Bumble e o Ring só intensificaram essa sensação de repulsa.
A próxima geração não vai dar like em um cara qualquer com fotos de pesca sem filtro no perfil. Bom, aqui que nós temos que dar um ponto final nisso. Eu disse uma vez assim, ó, se nós homens continuarmos tentando agradar as mulheres, cada vez com as suas exigências maiores, nós vamos entrar em uma paranoia infinita e nós vamos nos desgastar, nós não vamos aproveitar nossa vida e nós vamos viver em torno de mulher. Porque sempre elas estão aumentando o nível. E aí os homens vão tentar alcançar esse nível, mas nunca é alcançado. Então, eu acho que os homens têm que dar um basta nisso. Ah, você quer tudo isso de um homem? Tá, tudo bem, eu não tenho. Então, eu fico sem, você fica sem. Namorar sempre foi um campo minado, mas agora acho que é ainda mais louco, porque você sempre pode rolar a tela e encontrar alguém mais legal, mais bonito ou mais rico. Disse uma solteira de 46 anos. É aquele caso também daquele meu outro vídeo que eu comparo as redes sociais ao remédio tarja preta. Começa com uma pequena dose que faz efeito. Com o tempo, precisa-se aumentar a dose. E aumentar mais. E aumentar mais. E aumentar mais. Porque as pequenas doses já não fazem mais efeito. Então, as redes sociais, elas são remédios tarjas pretas para as mulheres. Começa olhando um homem agradável, procura mais um pouco, aparece um cara melhor. Procura mais um pouco, aparece o outro melhor. E assim vai indo, até num ponto em que aqueles primeiros caras que elas achavam atraentes são considerados corcundas de Notre Dame. São considerados horríveis. Agora, elas se iludem achando que elas vão conquistar esses caras lá do topo. Elas perderam esse raciocínio. Então, uma mulher que não tem um quesito alto de barganha, de atratividade, ela não vai conseguir o cara do topo. Ela vai ficar ano após ano sonhando com isso, não vai conseguir. Agora, pensam que elas raciocinam assim? Algumas vão tentar, como eu já avisei, né? Ainda assim, existem algumas coisas surpreendentes sobre as quais a guru de relacionamentos acredita que as mulheres não devem ceder. Se você só se sente atraída por homens com uma certa altura ou tipo físico, pode ser superficial. Mas não há problema em manter seus altos padrões, afirma ela. Claro que há problema. Isso aí diminui as chances dela, né? Entretanto, a guru afirma que namorar alguém com as mesmas crenças políticas e opiniões sobre a criação dos filhos também deve ser um requisito inegociável. Aqui ela está dizendo que na parte de criação de filhos, crenças políticas, opiniões, aí seria um requisito que não estaria na mesa de negociação. Se você tentar ceder nesses pontos negociáveis, vai acabar num relacionamento com muitas discussões, ressentimentos
e eventualmente no fim, explicou ela. Mas Solete afirma que os solteiros da cidade de Nova York devem pensar 2 vezes antes de descartar um homem com base em sua renda. Há muitos homens financeiramente bem-sucedidos que trabalham em empregos e setores menos glamurosos, que elas não consideram porque eles não trabalham em finanças, mercado imobiliário, direito, entretenimento ou qualquer outra profissão sexy em torno da qual elas construíram sua fantasia. Outras mulheres, diz ela, recusam-se a namorar homens mais jovens do que elas. O conselho dela: diminua esse padrão reduzindo o limite de idade. Muitas mulheres nem se dão ao trabalho de conhecer um cara que não se encaixa na faixa etária delas, mas que poderia muito bem ter tudo o que elas procuram, sem falar que provavelmente tem menos problemas, declarou o especialista em relacionamentos. Portanto, para aquelas mulheres exigentes que ainda procuram amor na cidade de Nova York, Solete diz que vocês devem simplesmente reavaliar em vez de ignorar seus altos padrões. Não descarte todos os seus critérios. Esteja disposta a ceder em alguns pontos. Isto é o que as especialistas em relacionamentos falam, né? Mas a realidade é diferente. A realidade é que as mulheres, elas não vão ceder. Então, não adianta você explicar o funcionamento da coisa. Não adianta você esperar que uma mulher carreirista, que ganhe bem, tenha que baixar um pouco os seus padrões. Ela não vai aceitar um homem que ganhe menos do que ela. Mulheres também com alto grau de atratividade física também não vão aceitar diminuir suas exigências. Está comprovado aqui que 80% das mulheres não estão dispostas a baixar suas exigências. Então, eu acho assim, ó, que essas dicas dessas gurus de relacionamentos é coisa para fazer matéria de jornal. Não tem fundamento isso na realidade. É que nem esses gurus aí que finalmente estão caindo no ostracismo. É que nem o que eles dizem. Gurus, homens e mulheres. Os vídeos deles, né? Faça isso, faça aquilo, que você conquista qualquer mulher. Então, é a mesma coisa no caso deles. Não tem mais assim o que se fazer. O cérebro das mulheres ele foi moldado através de muita engenharia social, através do feminismo, que agora elas estão num patamar que simplesmente não vão aceitar baixar os seus padrões. E é por isso que essas sociedades elas tendem a ir à falência. É algo inevitável. Coloque isso na cabeça. Inevitável. Dicas podem ser ditas às pilhas, aos montes. Só que as mulheres não vão mudar. E agora tem um porém também. Os homens agora estão ficando espertos. Os homens não vão assumir essas granadas sem pino aí. Quem ainda consegue passar no filtro, né? Lógico. Os homens que conseguem arrumar alguma coisa não vão querer assumir essas bombas ambulantes.
Então, aí piorou agora, exigências estratosféricas por parte das mulheres e os homens espertos, vendo tudo o que está acontecendo, o sistema misândrico, querendo fritar o homem, encarcerar o homem, prisão perpétua, pena de morte, tudo que é coisa. Então, os caras vão dizer, não, eu não vou pegar, não vou entrar nessa. Então, vai declinar tudo, meus caros. Mais uma trazida aqui. Até mais, meus caros.